No dia imediato, bem cedo, Humberto e Neide estavam com tudo no jeito para pintar os quartos, quando Lívia chegou. Animada, ela os ajudou em tudo o que precisavam. Eles brincaram, cantaram ao som de músicas alegres e se divertiam com o trabalho. Riam muito um do outro pelos rostos coloridos. Como se não bastasse, Neide fez questão de desenhar no rosto do irmão e de borrifar tinta em Lívia, que ficou manchada. Mas não escapou de ser pega pela amiga, que também lambuzou seus braços, pernas e rosto com deliciosa vingança. A pintura das paredes, no plano físico, como que desintegrou fluidos negativos existentes no plano espiritual. Havia um véu pesado e invisível de condensação energética inferior, incrustada na parede que parecia absorver as irradiações enfermiças, depressivas da mente de encarnados e desencarnados. Certamente, a limpeza dessas energias pesarosas beneficiaria os usuários dos cômodos, não somente pela higienização espiritual, mas também pela nova cor que emitia uma vibração transformadora, pois espíritos mais elevados aproveitavam-se da limpeza física, material, para condensarem energias benéficas e construtivas no ambiente mais luminoso, de vibração colorida, bem tranquila e edificante. Isso incomodou imensamente o espírito Adamastor e seu grupo. De tanto protestar, o espírito Rubens ficou exaurido de forças e, como que entorpecido, caía uma espécie de sono profundo, um tanto perturbado. No domingo à tarde, tudo estava pronto. O quarto de Humberto havia se transformado e adquirido um novo ar. Achava-se mais limpo, bem claro. A cor nova fez ganhar beleza e vida. Neide também se beneficiava com a mudança, pois também renovou o visual de onde dormia. Lívia riu ao ver o seu rosto no espelho e, sentando-se no chão, comentou alegre: "Estamos cansados, mas valeu a pena." "Nossa, ficou tão diferente, bonito", disse Humberto, satisfeito ao contemplar o ambiente. "Amanhã, após colocar as cortinas novas, aí sim você vai sentir a diferença", ressaltou ela. "Humberto", chamou Neide, "telefone." Ele se levantou e foi até a sala pegar o aparelho com sua irmã. Depois de conversar um pouco, retornou até o quarto, avisando: "O Sérgio está nos chamando para irmos até a casa dele. O que você acha?" "Primeiro, preciso de um banho", disse Lívia. "Então vai logo", pediu alegre. "Vou avisar que iremos." Ao saírem para a casa do amigo, frente ao portão, Lívia parou e olhou o horizonte, onde o sol se punha, com seus raios faiscantes, tremeluzindo de dourado tudo o que atingia. Seu belo rosto ficou iluminado, e Humberto a observou inebriado, sem dizer nada. Extasiada com a bela visão, ela falou baixinho: "Veja que lindo." Ele acompanhou seu olhar e contemplou, afirmando no mesmo tom: "Lindo mesmo." Por alguns instantes, um alívio tocou suas almas, dando-lhes uma sensação de profundo e agradável paz. A moça sorriu docemente quando seus olhos se encontraram, e ele falou em tom amável: "Obrigado por tudo, Lívia. Tenho certeza de que você faria o mesmo por mim." Ele sorriu
e, num impulso carinhoso, abraçou-a com força, agasalhando-a em seu peito. Sentia-se confuso, inseguro e sem saber o que fazer com aquele sentimento nobre. Deu um amor sem limites. Apertando-a junto a si, beijou-lhe a cabeça e depois o rosto. Lívia trazia o coração esperançoso, batendo descompassado. Erguendo-lhe o rosto, encarou-o firme por algum tempo. Humberto beijou-lhe novamente a face, acariciando-a com ternura, e afastou-se do abraço. A jovem se sentiu frustrada. Uma decepção doía-lhe na alma e acreditou ser usada de alguma forma. Ela não disse mais nada e ele pediu, sorrindo: "Vamos?" Claro, aceitou sem empolgação. Não demorou muito e estavam conversando animadamente na casa de Sérgio, reparando quanto Lariel havia crescido. A menininha dormia tranquilamente um sono profundo em seu quarto. E, aproveitando-se disso, Débora chamou Lívia até a cozinha, enquanto Sérgio e Humberto dialogavam na sala. "E então, Humberto, como está?" "Às vezes me sinto melhor, porém sempre tenho uma espécie de recaída. Acho que a diminuição dos remédios não está me fazendo bem." "Não é a diminuição das doses dos medicamentos. Acho que você está se reajustando novamente. Isso é normal." "O medo de ter uma nova crise me deixa apavorado. Aliás, eu tenho um medo que, apesar de saber que é insano, excessivo e irracional, não consigo controlar. Meu pavor é de que isso me aconteça no serviço, em alguma reunião com executivos, com quem possamos fechar alguma negociação, entende? À medida que você for resolvendo determinadas situações pendentes em sua vida, isso vai passar." "Será?" "Sem dúvida. Eu pude perceber que as suas crises ou seu mal-estar, as sensações horríveis que descreve, acontecem sempre ligadas a algum evento e situações específicas." "É bem provável, pois de uma forma ou de outra eu acabo pensando no meu irmão. Me sinto mal ao lembrar o que desejei fazer com ele, ao imaginar o que ele sofreu e fico acreditando que vou experimentar o mesmo de alguma forma. Não sei se te contei, mas estava muito apavorada ao olhar para a parede do meu quarto à noite. Era como uma alucinação, eu acho. Temia que a parede se movesse. Ficava em pânico, esperando algum ruído ou movimento. Sei que isso não é racional, mas era o que eu sentia. Mas depois que o meu quarto foi pintado, esses sintomas melhoraram muito. Praticamente sumiram. Isso me animou bastante, pois agora acredito que, assim como o medo de olhar para a parede sumiu, esse pânico que tenho quando lembro do meu irmão também vai sumir. É por isso que não se resolveu com a Lívia. Ela me faz lembrar do Rubens. Sinto ciúme dela, mesmo sem motivo, e parece que vão enlouquecer em alguns momentos, apesar da melhora que observei." Breve pausa e comentou: "Sérgio, preciso te confessar uma coisa." O outro aguardou paciente e ele revelou, temeroso: "Eu voltei a tomar a mesma dose dos remédios, pois não me sentia muito bem com a diminuição." "Por quê?" perguntou com tranquilidade, mas lamentando profundamente em seu íntimo. "Estou perdendo o controle, Sérgio.
Na próxima sessão eu vou comentar com Fabiano. É que Humberto sentia imensa dificuldade para relatar o que precisava, mas a custo contou. Eu me sinto mal quando fico olhando muito para Lívia. A princípio, percebo que desperta em mim um sentimento muito forte por ela. Quero que fique comigo, entende? Você gosta muito dela. Acho que isso está claro para você. Sim, mas me lembro muito do Rubens. Teve um dia que saímos. Nós nos envolvemos um pouco. Depois senti um arrependimento horrível. Passei muito mal por isso, e no dia seguinte pedi um tempo. Ela aceitou? Eu disse que não era correto ficarmos juntos. Depois não conversamos mais a respeito. Com o olhar amedrontado e o coração aos saltos, confessou. Tenho experimentado ideias estranhas. Falei com o Dr. Edson a respeito disso. Que ideias estranhas? Desejo de matar a Lívia. Falou quase sussurrando e envergonhado. Como assim? Perguntou Sérgio, parecendo calmo. Eu a vi conversando com o encarregado dela, o Ademir. Eu o conheço bem e... Ele a rodeava de um jeito. Falava com muita generosidade. Não sei o que dizer, mas a tocava no cabelo, no rosto e acariciou seu braço. Eu a vi se afastando, mas... Senti minha cabeça esquentar. Passei mal. Depois vieram as ideias de matar os dois, de ela estar me traindo com ele, igual a Irene fez, e... Não parei de pensar nisso. Quando cheguei à minha sala, pensei que eu fosse enlouquecer. Se a Lívia tivesse ido lá àquela hora, não sei dizer o que eu teria feito. Não estou suportando os pensamentos, as sensações, e por isso faz mais ou menos uma semana que voltei a tomar a mesma dose de remédio de antes. Você fez uso de bebida alcoólica? Não, Sérgio, de forma alguma. Você sabe que não bebo. E depois, ficou só nisso? Não. Nós voltamos para casa no meu carro e em determinado trecho estava em certa velocidade, quase 90, talvez. Eu tive uma vontade, um desejo quase incontrolável de puxar o volante e provocar um acidente. Mas eu não queria só um acidente simples. Eu desejava que morrêssemos nós dois. Entendo, falou reflexivo e com simplicidade. Será que você entende mesmo, Sérgio? Perguntou, amargurado, sem ver saída para o que experimentava. Encarando-o firme, Sérgio invadiu sua alma com olhar sério, ao afirmar: Eu sei exatamente o que você sente. Eu já te falei isso. Já passou por uma situação igual? A situação foi diferente, mas os sentimentos de colocar um fim em tudo, esse foi o mesmo. Eu sei qual é a força desse desejo, Humberto, mas descobri que eu tinha um poder maior para lidar com isso. Que poder é esse? O poder da fé, a fé em Deus, fé em mim, fé em acreditar que amanhã será melhor. Não resolvi tudo da noite para o dia. Simplesmente fui vivendo, um dia de cada vez. Resolvi o que podia resolver, e o que não podia, deixava para Deus, que por fim colocou ordem na minha vida. Arrumou situações que eu não poderia. Com o tempo, tudo se resolveu. Estou com medo de ficar sozinho com a Lívia. Fico apavorado de pensar
que posso ter novamente aquela vontade. E eu sou um cara racional, consciente. Mesmo assim, o desejo de fazer uma loucura dessas é incontrolável. Eu sei. Acredito que esse desejo tenha grande incentivo de obsessores, com certeza. Os espíritos inferiores, vingativos, podem aproveitar aquele momento em que você tem os pensamentos confusos, incentivá-lo a aumentar a dosagem dos remédios, influenciá-lo a crer que não pode ficar sem medicamentos e depois se aproveitar do prejuízo que essas drogas trazem para a capacidade de julgamento e o estimular a atos contra a própria vida ou contra alguém. Só que você tem o controle da situação. Você é forte o suficiente para lidar com isso. Veja, eu não digo que tenhamos de lutar contra isso. O correto é lidar, trabalhar essa sensação, essa vontade. Como? Conversar a respeito com alguém preparado para ouvi-lo é um meio. E também, quando sentir qualquer alteração negativa referente a esse estado, você pensa e diz a você mesmo com convicção: já está passando. Deus me protege e me ampara. Logo depois, saia. Vá fazer alguma coisa que as sensações, os sentimentos e até mesmo esse desejo horrível vai passar. Sérgio não comentou, mas ficou com medo de um ataque obsessivo, pois já havia experimentado algo parecido. Humberto, você está fazendo o culto do Evangelho no lar? Não, eu não soube explicar. Não faço com a mesma frequência de antes. Então, comece a fazer. Não só o culto do Evangelho no lar, com dia e hora marcados. Leia, nem se for um trecho curto do Evangelho, toda noite, antes de dormir. Aproveite o seu quarto novo e o imagine cheio de luz. Peça as bênçãos de Deus. Acredite que está protegido e seguro. Ore de coração. O Dr. Edson me disse isso. Não sei por que me afastei tanto do pai. Eu não era assim. Ele está sempre à sua espera. Ore. Tenho medo de fazer alguma coisa contra mim ou contra a Lívia. Não vai fazer. Em todo caso, converse com Fabiano sobre isso durante a psicoterapia. Volte ao Dr. Edson e fale sobre o remédio. Em minha opinião, você não deveria ter aumentado a dosagem por conta própria. Isso é perigoso. Acho que errei. Errou mesmo. Siga as recomendações. E quanto a Lívia? Às vezes sinto que está diferente. E se ela sair com outro cara? Veja bem, Humberto, a Lívia está do seu lado o tempo todo. Apesar de vocês não se envolverem, não terem qualquer compromisso, ela está com você. Contudo, é uma pessoa livre. Ela tem direito de seguir com a vida, ter amizade, a companhia que quiser e até um envolvimento com o outro. Eu não vou aguentar, Sérgio. Ela está livre. Mesmo demonstrando que gosta muito de você, não está envolvida ou compromissada. Apenas o está ajudando. E ajudando muito, diga-se de passagem. Você é quem vai ter de decidir, meu amigo. Não sabemos por quanto tempo ela vai suportar ficar assim, ao seu lado. Se você gosta dela mesmo... Humberto estremeceu. Um frio e uma sensação angustiante correram-lhe por todo o corpo. Observando Sérgio seriamente, com seus expressivos olhos verdes, nunca desviando de seu rosto, comentou: Não sei o que fazer. Estou aflito.
Eu a quero, mas não posso. Não quero interferir no que o Fabiano te propôs, mas faça o seguinte: organize o que precisa fazer. Coloque uma ordem e resolva uma coisa de cada vez. Primeiro, é lógico, organize a sua vida espiritual, religiosa. Isso vai estruturá-lo muito. Volte a frequentar o centro assiduamente. Envolva-se novamente com suas tarefas dentro da doutrina espírita. Faça o culto do Evangelho no lar. Leia o Evangelho toda noite. Ore diariamente. Faça os exercícios de relaxamento, sentindo-se envolvido por uma luz azul, mentalizando paz, calma, tranquilidade, saúde e tudo o que for bom. Com isso, você vai se ligar ao Pai. Ele vai te ajudar. Peça sabedoria, harmonia, organização das ideias e acredite que isso está acontecendo. Nunca diga: Deus, estou confuso e quero organizar as minhas ideias. Não, nunca. Diga: os meus pensamentos são organizados. Tenho paz, harmonia, amor, saúde, etc. Entendeu? Nunca pense ou imagine algo negativo para pedir algo positivo. E quando eu começar a pensar que está acontecendo algo comigo, que estou doente ou que vou morrer? Peça: Pai, dê-me forças. Eu sei que tenho saúde, mas se for preciso ficar doente ou morrer, eu quero fazer isso com dignidade, com suas bênçãos, repleto de paz e amor. Em seguida, mentalize saúde, alegria. Sinta-se alegre e a alegria virá. Humberto sentiu-se desarmado de suposições negativas e queixas. Sabia que tinha muito a fazer, e se quisesse melhorar, tudo dependeria somente dele. Apesar de sua elevação espiritual, do conhecimento adquirido, os fluidos inferiores com que o envolveram o deixaram sem lembranças e forças de como se socorrer. Mas os amigos que Deus lhe confiou ajudavam-no muito. Porém, tudo deveria proceder dele. O reencontro com Irene. O tempo foi passando. Munido de força de vontade, pois desejava se recuperar, Humberto se superava, vencendo tudo o que o abalava para realizar suas propostas a fim de melhorar. A semana iniciou com novidade. Lívia retomaria as aulas e não poderia voltar para casa junto com ele. Isso até o ajudou a se organizar melhor. Ao sair do serviço, agendou para cada dia uma atividade. Um dia iria para o centro espírita para um tratamento de assistência espiritual. No outro, a psicoterapia. Depois, novamente ao centro espírita para receber passes e acompanhar um curso, que apesar de já tê-lo realizado, sentiu-se atraído em refazê-lo, não só para se reciclar, mas também para se ligar e se reintegrar mais à doutrina espírita. Nos demais dias, iria para a academia de ginástica, para a natação e para a casa. Decidiu que seria persistente. Retornou a fazer o culto do Evangelho no lar e a orar fervorosamente, como antes era de costume. Com o passar dos dias no serviço, percebia-se mais disposto. Ninguém diria que ainda sentia-se um pouco estremecido psicologicamente. As ocasiões em que se deprimia a ponto de chorar eram cada vez mais raras. Porém, elas ocorriam,
E quando isso acontecia, ele acreditava, no momento, que toda aquela sensação angustiosa não iria mais passar e nunca mais seria o mesmo. No entanto, era envolvido por amigos espirituais e, com o tempo, percebeu que o mal-estar passava e sentia-se mais seguro. Tudo ia bem, até que certo dia viu Lívia sorrindo animadamente na companhia de Ademir, enquanto tomava café na lanchonete da empresa. Influenciado por espíritos inferiores, Humberto começou a dar atenção aos pensamentos que o invadiam e passou a entender que havia uma troca de olhares bastante comprometedora entre os dois. Fazia tempo que não ouvia aquele riso gostoso e cristalino de Lívia, que gesticulava graciosamente ao contar alguma coisa. Por que ela não agia assim quando estava com ele? O coração de Humberto acelerou as batidas, à medida que ele embebia os seus pensamentos com venenosas ideias influenciadas por espíritos inferiores. O ciúme parecia dominá-lo de forma doentia. Aproximando-se deles, simulou um sorriso com o canto da boca ao perguntar: "Tudo bem?" "Olá, Humberto, tudo bem?" perguntou Ademir, sorridente. "Estão animados hoje", comentou Humberto, com algo estranho no semblante. Lívia percebeu alguma coisa diferente em seu jeito e não ousou responder nada, ficando mais recatada. Mas Ademir contou: "Estávamos falando das perguntas muito cretinas que ouvimos na sala de aula." Riu. "É cada uma." Olhando para ela, Humberto contemplou-a por alguns segundos. Fixou-se em seus olhos castanhos e expressivos. Sorriu de modo enigmático. Virou-se para Ademir, estapeou-lhe as costas com suavidade e pediu: "Continuem, não quero atrapalhar." Ao vê-lo a certa distância, Ademir perguntou: "O que deu nele? Está tão esquisito." Lívia não disse nada, mas ficou muito preocupada. Algo a perturbou. Mais tarde, na sala de Humberto, Lívia o procurou, perguntando: "Tudo bem com você?" "Tudo", respondeu secamente. "É que você me olhou de um modo estranho quando eu estava conversando com Ademir." "Estranho?" perguntou com expectativa. "É, você chegou e olhou estranho. Não disse nada com nada e foi embora." Humberto levantou. Sentia os pensamentos confusos. Respirou fundo. Foi à direção da janela e olhou para fora, imaginando que aquela seria uma altura ideal para se jogar com Lívia. Estavam no 10º andar. Seria uma queda considerável. Ela se aproximou, tocou-lhe o ombro com carinho e perguntou com brandura: "Tudo bem?" Os espíritos inferiores que o acompanhavam tinham conhecimento do histórico da outra encarnação de ambos e usavam ideias que mexiam com os sentimentos dele, dizendo que Lívia, se não o traía de fato, traía-o em pensamento, provocando como que uma confusão dos fatos. Humberto se lembrava de Rubens e Irene, imaginando Lívia e Ademir, ou então lhe diziam que ela só estava com ele por ser parecido com o seu irmão. "Humberto, tudo bem?" a moça insistiu. Ele se virou, encarou-a firme e a segurou com leveza pelos braços, quase os acariciando, sem dizer nada, sem qualquer expressão. Pensava em como abrir aquelas janelas, uma verdadeira parede de vidro,
hermeticamente fechada por causa do ar-condicionado. Conseguiria abri-las, jogá-la e se atirar? Lívia sorriu. Trazia os olhos brilhantes, cheios de vida e esperança, sem saber o que estava acontecendo. Nesse instante, Júlia abriu a porta abruptamente e, reconhecendo sua falha, falou ao vê-los. Desculpe-me, volto depois. Saindo imediatamente, ela fechou a porta. Foi o suficiente para Humberto retornar à realidade. Meu Deus! Murmurou ele. Afastando-se de Lívia, esfregou o rosto e alinhou os cabelos com as mãos, sentando-se novamente. Você está bem? Tornou ela, com tom generoso e doce na voz. Estou, são só aquelas recaídas. Já está passando. Sorriu, disfarçando os pensamentos. Hoje eu não vou para a faculdade, volto com você. Ainda sob o efeito da forte influência inferior, respondeu sem pensar. Não acha melhor pegar uma carona com Ademir? O que está dizendo? Ela reagiu. Você me ofende falando assim. Desculpe-me, considerou de imediato. Levantando-se, foi até ela e tentou acariciar seu ombro, mas a moça se esquivou. Afastou-se indignada com o que ouviu. Por favor, Lívia, me desculpe, pediu verdadeiramente arrependido. Olhando-a com ternura, falou de modo meigo e constrangido. Eu fiquei com ciúme quando vi vocês dois conversando e rindo. Por favor, me perdoa. Ciúme? Ciúme do Ademir? Ora, Humberto, pelo amor de Deus! Sorriu contrariada. É verdade, fiquei com ciúme, sim. Fiquei com raiva, confessou envergonhado. Oferecendo meio sorriso, aproximou-se, afagou-lhe o rosto com carinho e, olhando-a de um modo como se invadisse sua alma, explicou. Você sabe o que eu sinto por você e... Não gosto de te ver ao lado dele. Sinto ciúme. Gosto muito de você, Lívia. Eu também, falou baixinho e sorriu. Por favor, desculpe, disse bem próximo, tocando-lhe o rosto com as costas da mão e com a intenção de beijá-la. Claro, respondeu. Sentiu-se estremecer, invadida por uma sensação estranha. Não sabia como agir e decidiu. Agora tenho que ir. Podemos conversar mais tarde, não é? Lógico, concordou sorrindo e se afastando para deixá-la passar. Ela saiu sem dizer nada e Humberto percebeu-se atordoado e desconcertado. Voltando para a cadeira frente à sua mesa, permaneceu pensativo. Ele amava Lívia. Achava-se atraído por ela. Por que não envolvê-la em seus braços como sempre quis? Até quando iria se deixar perturbar por aqueles pensamentos sem sentido, sem razão? Isso o impedia de ser feliz. Precisava fazer algo a respeito. Talvez fosse a sua dúvida que o tornava inseguro e confuso daquele jeito. De repente, começou a se decidir. Iria ficar com Lívia. Tinha certeza de que a amava muito. Venceria os seus medos, a insegurança e ficaria com ela. Resolveria tudo em sua vida, a começar por Irene. Já havia adiado muito sua situação com ela. Iria enfrentá-la e talvez se sentisse mais livre para se resolver com Lívia. Naquele momento, o telefone tocou.
Era sua secretária, Júlia, avisando que Irene estava aguardando na linha para falar com ele. Humberto se surpreendeu. Não esperava por aquilo, porém decidiu a não fugir da situação. Atendeu. Pronto? Humberto? Eu? É a Irene. Ele ficou em silêncio e ela continuou. Sei que ainda deve estar abalado com tudo, mas precisamos conversar. O que você quer? Estremeceu ao perguntar, mas ficou firme. Já se passou muito tempo. Daqui a pouco vou para o hospital e precisamos conversar. Ele não dizia nada e Irene insistiu com voz melancólica. Humberto, você está me ouvindo? Sua mente abalada o deixava confuso. Mesmo assim, fez-se forte. Sem que ela percebesse, respirou fundo e perguntou: Onde quer me encontrar? Pode ser na sua casa e... Não! Firme, decidiu de imediato antes de Irene terminar. Gostaria que não fosse em público. O assunto é delicado. Então, poderia ser no nosso apartamento? Nunca mais fomos lá e... Tem algumas coisas minhas que eu quero pegar. Nosso apartamento? Não, reagiu rápido. Aquele apartamento é meu. Desculpe-me, foi força de expressão, disse com voz mansa. Um torpor o dominou. Sentiu o coração batendo forte e descompassado, parecendo sair pela boca. Mesmo assim, enfrentou a situação. Pode ser lá, sim. Quando? Perguntou secamente, sem alterar o tom. Hoje? Pode ser hoje? Certo, estarei lá. Até mais. Humberto, chamou-o a tempo. Fala. Ligue para a portaria e peça para me deixarem subir. Você deu ordens para eu não entrar mais e estão seguindo à risca. Farei isso. Tchau. Antes de Irene se despedir, ele já havia desligado o telefone. Debruçando em sua mesa, Humberto perguntou em voz alta: Deus, o que eu fiz para merecer isso? Sem obter respostas, pediu: Pai, dê-me forças. Enquanto Humberto falava com Irene ao telefone, Lívia já estava em sua mesa e Ademir se aproximou com seu jeito sempre gentil, muito educado. Já terminou aqueles lançamentos? Perguntou ele. Acabei de te passar. Obrigado. Alguns segundos depois, puxou uma cadeira para próximo da mesa da moça. Sentou-se e, falando baixo para garantir a privacidade, pois os funcionários ao lado poderiam ouvir, ele disse: Está passando uma peça ótima no teatro e eu já adquiri 2 ingressos. Quer ir comigo? Lívia suspirou fundo. Refletiu o quanto os sentimentos por Humberto eram verdadeiros. Acreditou que deveria pôr um basta em Ademir, que desejava algo além de amizade. O fato de tratá-lo bem, talvez, deixasse-o com alguma esperança. Além do mais, o próprio Humberto revelou sentir-se enciumado por causa dele. Pensou em seu afeto por Humberto. Ela o amava e era com ele que gostaria de ficar. Por isso, deveria ser fiel, não só a ele, mas fiel à própria consciência. Educada, respondeu com voz pausada e tom ameno: Ademir, obrigada, mas não vou. Por quê? Tem algum compromisso? Não. Lívia, você está muito fechada. Não sai, não tem amigos. Isso não está me fazendo falta.
Agradeço o seu convite, mas eu não quero sair com você. Não tenho nada com isso, mas vai só servir de companhia para o Humberto? Pelo que sei, vocês não têm nada. Nem teria cabimento, pois... Olha aqui, Ademir, isso diz respeito somente a mim. É a minha vida. Eu gostaria muito que você se limitasse a conversar comigo sobre assuntos estritamente de serviço. Pode ser? Falou firme e alto. Você está de caso com o Humberto? Quer ir à sala dele e perguntar? Podemos fazer isso agora, disse firme, ficando em pé ao encará-lo. O rapaz levantou-se e olhou-a de cima a baixo, mas não disse mais nada, virou e se foi. Observando a sua volta, Lívia viu os outros colegas surpresos, olhando-a, pois havia falado alto o suficiente para que eles escutassem. Envergonhada pela cena, sentou-se novamente, puxou a cadeira para mais perto da mesa e voltou a trabalhar. O expediente havia terminado. Júlia recolhia alguns documentos assinados por Humberto, quando um gerente saía da sala dele. E Lívia chegou com jeito desconfiado. Havia decidido não contar a Humberto sobre Ademir. Não queria deixá-lo com mais uma preocupação. Esperaria, e se o rapaz não falasse mais nada, aquele assunto seria esquecido. Já vai embora? Perguntou Lívia após entrar, pois a porta estava aberta. Vou, respondeu Humberto, bem sério. Júlia foi saindo sem dizer nada. Dando as costas ao chefe e de frente para Lívia, ela gesticulou com a boca, envergando-a para baixo e chamando a atenção da outra para a sisudez de Humberto. Tudo bem? Indagou, a se ver a sós com ele. Está tudo bem, Lívia. Dentro dos meus pobres limites humanos, está tudo bem. Não como eu desejaria, mas... Falou com expressão enfadada, tentando não ser mal educado. Olha, eu gostaria de pedir uma coisa. Não me leve a mal, mas... Por favor, não pergunte mais com tanta frequência se eu estou bem. Às vezes estou, porém, um segundo depois, começo a sentir alguma coisa, um tremor, uma apreensão, ou ao contrário. Essa pergunta me incomoda um pouco. Tudo bem, desculpe-me, falou constrangida. Depois perguntou: posso ir embora com você? Ele a encarou por algum tempo, ofereceu um largo sorriso e respondeu gentil: pode? Claro que pode. Mas fechando o sorriso, avisou: só que eu não vou direto para casa, tudo bem? Tudo, sorriu. Aonde vai? Você vai ver. Durante o trajeto, Lívia percebeu que Humberto se dirigia para o seu apartamento, mas não disse nada. Certamente, aquele lugar não lhe traria boas recordações, e se precisava ir até lá, não queria estar sozinho. Em silêncio, ele estacionou o carro na garagem do luxuoso edifício e subiram de elevador até o 15º andar. Experimentando uma amargura nas lembranças que violentavam seus pensamentos, revivendo a experiência torturante, ele pegou as chaves, abriu a porta e, acendendo as luzes, pediu simplesmente: entra. Depois de alguns segundos, solicitou: desligue o celular. Vou desligar o meu. Não quero que alguém nos incomode. Lívia obedeceu, mas começou a se sentir insegura. Por que aquilo? O que Humberto faria ali?
porque não quereria ser incomodado. Não tendo respostas para essas perguntas, começou a observar. O lugar estava intacto, exatamente como o vira da última vez. Ela, bem nervosa, com o coração aos saltos, conteve as emoções e, sem dizer nada, foi para a grande sala de estar, atrás dele. Sem dizer uma só palavra, Humberto agia estranhamente. Jogou as chaves em cima da mesa, provocando grande barulho. Passou as vistas em volta e foi para os quartos, examinando, um por um, até chegar à suíte principal. Lívia não o seguiu. Sentia um medo inexplicável. Sentando-se no sofá, ficou aguardando. Na suíte, ele olhou a cama ainda desarrumada, com travesseiros jogados e lençóis revirados. Suas lembranças passaram a ser vivas, como se estivesse vendo Irene e Rubens novamente. Humberto sentiu que perdeu as forças. Uma sensação de desmaio o dominava, enquanto tremia e suava frio. Seu peito apertava forte como nunca. Segurando-se na parede, levou a mão no coração e deu um gemido lento, curvando-se. Atenta, Lívia ouviu e correu em seu socorro. Humberto, o que foi? Sem dizer nada, ele retornou para a sala ao seu lado e se sentou à mesa da sala de jantar. O rosto pálido e gelado exibia seu estado abalado, mas ele não dizia nada. Lívia não sabia o que fazer e propôs. Vamos embora, Humberto. Você não está bem e eu estou preocupada. Nesse instante, a campainha tocou e o rapaz avisou, parecendo calmo. Abra a porta para mim, por favor. É a Irene. A Irene? Assombrou-se ela. Você ficou louco? A Irene aqui? Abra a porta, Lívia, por favor, pediu novamente, num tom fraco e estranho. Mesmo sentindo as pernas enfraquecerem, ela foi até a porta da entrada social e abriu para a surpresa da outra, que se assustou. Lívia, você aqui? Boa noite, Irene, cumprimentou cinicamente, disfarçando seu nervosismo. É, boa noite, retribuiu, embaraçada ao entrar, enquanto Lívia fechava a porta. Irene caminhou pelo pequeno hall e corredor, chegando até a sala de jantar, onde Humberto a esperava. O rapaz a olhava de um modo colérico. Dardos de rancor faiscavam através de seus lindos olhos verdes. Procurando manter sua classe, Irene o cumprimentou. Boa noite, Humberto. Ele não respondeu e somente a olhou de cima a baixo. Elegante, Irene estava com a barriga bem avolumada, para o seu corpo magro e alto. Muito bela e imponente. Não perdeu a pose nem a arrogância. Sem pedir licença, puxou uma cadeira e se sentou frente a ele, colocando a bolsa que segurava no extremo da grande mesa. Lívia chegou. Olhou-os embaraçada, não sabendo o que fazer. Enquanto pensava, Irene pediu, sem rodeios. Eu gostaria de conversar com você a sós, Humberto. Vou até o carro pegar... Você fica, Lívia, exigiu ele, sem deixá-la terminar. Não tenho nada a esconder de você. Não tenho muito que conversar com ela. Seremos breves e o assunto talvez a interesse também. Uma nuvem de dor e revolta pesava no rosto de Humberto,
endurecendo à medida que permanecia sentado, imóvel. Apesar de parecer firme, Lívia ficou constrangida, mas num impulso resolveu: estarei ali, na sacada. Indo à direção às largas portas de vidro que davam para a sacada, abriu-as, sentindo o frio cortante e agressivo da noite bater em seu rosto, esvoaçando seus cabelos. Fechando-a por trás de si, percebeu que o vento minimizou. Ela poderia vê-los e ser vista, mas nada ouvia. Sentindo-se mais à vontade, Irene retorceu as mãos ao falar. Humberto, eu também sofri muito, e ainda sofro com tudo o que aconteceu, e... Poupe-me disso, Irene, disse firme. Vamos direto ao que interessa. O que você quer de mim? Quero que seja mais humano. Ouça-me, por favor. Depois do que eu presenciei aqui, neste apartamento, você exige que eu seja mais humano? Ora, por favor, sou eu quem precisa saber só de uma coisa. O quê? Você sabe dizer ou não se esse filho é meu ou do meu irmão? Humberto, o Rubens me enganou, me envolveu, me seduziu. Nós viemos aqui para verificar a instalação do ar-condicionado, que estava com defeito, e o técnico tinha... Pare com isso! Exigiu num grito, levantando-se enfurecido. Irene foi para perto dele e, em pranto, tornou a dizer: naquela noite ele me envolveu, me seduziu, eu amo você, disse, abraçando-o pelas costas. Abruptamente, Humberto esquivou-se do abraço, afastou-se e voltou para junto da mesa, espalmando as mãos sobre ela, para se sustentar, pois se sentia muito mal. Acredite em mim, pedia em pranto. O seu irmão se aproveitou da minha sensibilidade por estarmos sozinhos. Ele... Cale a boca! Se ele foi um cafajeste, você foi pior. Foi uma safada, baixa. Eu bem que notei você agindo diferente. Tinha reparado algo estranho entre os dois. Havia muito contato entre vocês. Depois, aquele dia quando fui te encontrar na loja, sem que me esperasse, e vi os dois chegando de braços dados, rindo, senti algo muito estranho no ar. Eu deveria ter terminado tudo, definitivamente, mas não. Fui um idiota e me deixei enganar. E vocês? Vocês dois devem ter se divertido a minhas custas. Agora, não venha me dizer que a culpa foi dele. Humberto sentia-se fora de si. Seus nervos estavam extremamente abalados. Trêmulo, experimentava os lábios dormentes e as mãos formigando. Da sacada, Lívia começou a ouvir os seus gritos e olhou para trás algumas vezes, mas tornava a fitar as milhares de luzes da cidade para se distrair e não ir até a sala se envolver. Acreditou que os dois tinham muito para conversar. Ela também estava muito nervosa. Sofria com o que acontecia. Acreditava que Humberto não merecia viver tudo aquilo. Uma aflição passou a tomar conta de seu ser, mas não poderia se envolver. Sem que ela esperasse, repentinamente, a porta de vidro da sacada foi aberta com violência. Quando Lívia se virou, viu Humberto agarrando Irene pelo pescoço com uma das mãos e com a outra a empurrava pelo braço em direção ao guarda-copo. Humberto, pelo amor de Deus! Lívia gritou em desespero, correndo em sua direção e puxando-o pelo braço, praticamente pendurando-se nele. A luta durou alguns minutos. Irene tentava se livrar
e na primeira oportunidade gritou: "Você vai matar o seu filho!" Foi quando ele parou, mas ainda segurava seu pescoço, olhando-a de um modo muito estranho. Lívia tirou as mãos de Humberto, que quase esganavam Irene, e a puxou para o lado. Levando-a para a sala, viu-a em lágrimas e esperou que se recompusesse um pouco. "Você está bem?" perguntou Lívia, preocupada. Ainda tossindo e com a mão na garganta, Irene respondeu: "Ele me paga, maldito." "Irene, se você está bem, por favor, vá embora. Será melhor para todos nós. O Humberto não me parece bem." Assustada e em choque, Irene não disse nada. Pegou sua bolsa e se foi. Lívia voltou para a sacada, onde Humberto trazia as mãos segurando o corrimão do guarda-copo e o olhar perdido ao longe. Pegando em seu braço, ela pediu com brandura: "Venha, vamos entrar." Lentamente, ele a olhou firme e sério, sem qualquer expressão. Seu semblante não era o mesmo. Lívia não o reconhecia, e um medo apavorante percorreu-lhe o corpo em forma de arrepio e de mau presságio. Enérgica, ela exigiu: "Humberto, entre agora." "Eu deveria ter matado aquela desgraçada", falou, impostando na voz um grave tom cruel. "Deveria tê-la jogado daqui de cima." "Pare com isso!" Lívia gritou, chamando-o à realidade. "Quer me deixar louca? Pense em Deus, pense em você, no que vai querer para o seu futuro." Subitamente, ele pareceu acordar. Apreensivo, experimentou uma sensação estranha e indefinida que lhe roubou as forças. Olhando para Lívia, viu-a em lágrimas. Ela havia se afastado. Estava longe dele e perto da porta, aparentando ter medo de algo que ele pudesse fazer. Uma aflição com misto de angústia dominou-o. E a moça, percebendo seu estado, agora frágil, aproximou-se e puxou-o pelo braço para que entrasse. Na sala, Humberto não chegou até o sofá. Deixou-se cair de joelhos sobre o tapete grosso e macio, sentando-se em seguida. Ainda apreensiva, Lívia ficou ao seu lado. Abraçou-o e chorou também, mas se refez logo. Levantando-se, ela foi até a cozinha, onde começou a orar, pedindo proteção, luz e paz. Nesse momento, amigos espirituais os envolveram com bênçãos sublimes, neutralizando a ação de espíritos inferiores e afastando-os. Uma grande dor tomou conta dos sentimentos do rapaz, que demorou muito para se recompor. Sentado no chão, com o corpo largado e recostado no sofá, olhava para o teto, quando Lívia se aproximou, trazendo um copo com água e oferecendo-o com jeitinho. "Toma, vai te fazer bem." Ele pegou o copo de suas mãos e bebeu lentamente, gole a gole, ao mesmo tempo que desabafava com a voz amena: "Eu ia fazer uma loucura." Mas não fez. Falou com calma, sentindo-se anestesiada. "Ela está grávida e eu não respeitei o seu estado", comentou arrependido. "Eu acho que ela está bem. Foi só um susto. Amanhã vou procurá-la para saber como está." Respirando fundo, ele se sentou direito. Curvou-se e colocou o copo sobre a mesinha central. Encarando a moça ao seu lado, pegou-lhe a mão, colocou entre as suas e pediu, sentido:
Desculpe-me, por favor, você ficou nervosa. Já passou, falou com voz meiga ao encará-lo. Agora estou bem, sorriu com bondade. Ela, mais séria, fugiu-lhe do olhar, quando ele fitou-a por longos minutos. Aproximando-se, afagou-lhe o rosto com ternura, envolvendo-a com um abraço. Não demorou e a ajeitou em seus braços, segurando-a como quem embala uma criança ao oferecer proteção e carinho. Longos minutos se passaram e o silêncio absoluto deixou cada um entregue aos seus próprios pensamentos. Humberto a contemplava, quando foi invadido por confortante sensação de paz. De repente, deu-se conta de que aquele era um momento tão esperado por ele. Estavam sozinhos. Lívia ali, alinhada em seus braços, serena, com olhos fechados e a face recostada em seu peito. Podia sentir sua respiração fraca e compassada. Carinhoso, tocou suavemente com a ponta dos dedos em seu rosto, contornando-o com ternura. Como Lívia era bonita! Seus olhos castanhos, fortes e bem expressivos, sobrancelhas bem delineadas e marcantes, na pele alva e macia. Seus lábios carnudos, de lindos contornos, pareciam com os de uma pintura, projetados para serem atraentemente belos. Aquele momento era exatamente tudo o que sempre desejou e sonhou em seus pensamentos mais secretos. Não havia ninguém com quem precisassem se preocupar. Afinal, estavam livres de qualquer compromisso. Não tinham a quem dar satisfação. Ele sempre a quis daquela forma, somente para si. Aproximando seu rosto do dela, fechou os olhos, roçando sua face delicada com o toque de seus lábios, experimentando, com leves beijos, a suavidade de sua pele. Enquanto apreciava o seu perfume brando e gostoso, pensava o quanto aquele instante era sublime, gratificante e especial. Lívia se deixava ficar em seus braços, abraçando-o pela cintura. Afagava-lhe as costas vez ou outra. Trazia os pensamentos confusos e longe, carregados de dúvidas sobre ela, Humberto e aquele momento. Não sabia dizer se o que acontecia estava certo ou não. Sentindo seus carinhos, ela se ajeitou, tentando se afastar. Mas Humberto, cuidadosamente, agasalhou-a nos braços, ajeitando-a para si ao seu lado. Seus corações batiam fortes e descompassados. Tirando-lhe os cabelos do rosto com gestos e carícias sutis, ele lhe fazia constantes e delicados afagos, invadindo sua alma com o olhar. Com um abraço apertado, ela pôde ouvir sua respiração suave quando ele sussurrou: "Lívia, eu te amo." Dizendo isso, beijou-a apaixonadamente, como sempre quis. As nuvens brancas, quase transparentes, desmanchavam-se no céu enquanto as sombras da noite começavam a cair, dando lugar às lindas cores cintilantes a leste, onde o amanhecer se iniciava lentamente. Lívia experimentou um frio cortante na alma quando abriu os olhos e se viu com um lado do rosto apoiado sobre o braço de Humberto, que o usava como se fosse travesseiro, ao mesmo tempo que o abraçava pela cintura. Ele dormia. Estavam cobertos por um edredom que ele havia pegado, junto com o travesseiro,
sem que ela visse, e os agasalhou. Afagando-o enquanto o balançava vagarosamente, chamou-o, sussurrando, mas parecendo aflita. Humberto, acorda! Está amanhecendo. Ele despertou, sem lembrar de imediato onde estava. Lívia rapidamente se levantou do chão da sala e, fugindo-lhe do olhar, começou a chorar, sem que o rapaz percebesse. Olhando à sua volta, ao se lembrar do que havia acontecido, Humberto sorriu, experimentando um sentimento emocionante, satisfeito. Com voz rouca, comentou em tom alegre: perdemos a hora. Observando-a de costas, arrumando-se com gestos rápidos, ele se levantou, foi para junto de Lívia e perguntou, carinhoso, abraçando-a pelas costas enquanto beijava no rosto: Tudo bem? Por não ouvir respostas, com delicadeza virou-a para si e, curvando-se levemente para vê-la melhor, quis saber com generosidade imposta na voz: O que foi, Lívia? Você está bem? Sem encará-lo, ela respondeu com voz macia, tentando esconder as lágrimas: Não fui para casa. Meu pai vai me matar. Está amanhecendo. Ele já deve ter levantado e viu que não cheguei. Calma, não fique assim, disse, abraçando-a com ternura. Ao lhe afagar as costas, recostando sua cabeça em seu peito. Se for preciso, eu falo com ele. Vai falar o quê, Humberto? Perguntou com voz fraca e sentida. Vai dizer que dormimos juntos aqui, no seu apartamento? Calma, pediu preocupado. Vamos encontrar uma saída. Eu não vou te deixar sozinha nessa situação. Lívia se afastou do abraço. Estava nervosa. Depois de ir ao banheiro e lavar o rosto, retornou para a sala à procura de sua bolsa e pediu: Vamos, por favor. Encarando-a sério, perguntou: Vamos para onde? Quer ir para a sua casa ou para a minha? Eu não sei, Humberto, murmurou em lágrimas, tremendo de medo e preocupação, pois conhecia bem seu pai. Ele a abraçou, procurando confortá-la. Sentia-se culpado. Em seguida, decidiu: Vamos para a minha casa, será melhor e teremos um tempo para pensarmos. Ao chegarem, Dona Aurora encontrava-se na cozinha e aguardava aflita. Após guardar o carro na garagem, ele entrou com a mão no ombro de Lívia, quando sua mãe perguntou em desespero: Filho, onde vocês estavam? Liguei para vocês dois, mas os celulares estavam desligados. O que aconteceu? Mãe, espera, pediu firme. Podemos conversar mais tarde e então vou te explicar tudo. Agora nós precisamos tomar um banho, tomar café e ir trabalhar. Pode ser assim? Lívia, sentindo-se extremamente envergonhada, não ousava erguer o olhar nem dizer qualquer coisa. Preocupada, Dona Aurora contou. A Dona Diva ligou várias vezes ontem à noite, aqui para casa, e hoje cedo. Quer dizer, de madrugada foi o senhor Juvenal quem telefonou. Ele estava bastante nervoso. Humberto sentiu-se arrependido por Lívia. Sabia que seu pai não era nada compreensivo e iria reagir. Vendo-a tentar esconder as lágrimas que corriam em seu rosto, ele pediu, afagando-lhe os cabelos: Lívia, você conhece a casa. Vá lá dentro, tome um banho e, se for preciso, procure uma roupa no quarto da Neide. Ela não disse nada e obedeceu.
Vendo-se a sós com o filho, a mãe perguntou, firme: Humberto, o que aconteceu? O que você fez com essa moça? Sentando-se à mesa, ele serviu-se de café e contou. Ontem à noite, a Irene quis que eu a encontrasse lá no apartamento. A mãe pareceu perder o fôlego. Puxando uma cadeira, sentou-se à sua frente e aguardou que o filho continuasse, e ele o fez. Chamei a Lívia para ir até lá comigo, e foi o que me salvou. Como assim? Eu não aguentei ouvir a Irene falar certas coisas, tentar se defender e... Entrei em desespero. Tive uma crise de ódio, raiva e tentei matá-la. Humberto! É verdade, mãe. Eu tentei jogar a Irene do 15º andar. Foi a Lívia que me impediu. Depois que a Irene foi embora, eu entrei em pânico. Tive uma crise muito forte e a Lívia ficou muito nervosa também. Chorou por causa da briga e acabamos por lá e pegamos no sono. E por que ela está assim? Preocupada com o pai, lógico, ele é muito ignorante, a senhora sabe. O que vocês vão dizer? Ainda não sei. Eu diria a verdade. Esperaria o senhor Juvenal mandá-la embora de casa e a traria para morar aqui. Filho, isso não está certo. Pense bem. Então, o que devo fazer, mãe? Indagou nervoso. Leve-me para casa agora, pediu Lívia, que retornou à cozinha. Você não... Ele tentou perguntar, mas foi interrompido. Por favor, Humberto, leve-me para casa, repetiu, trazendo na voz uma grande amargura. Tem certeza? Sim, tenho. Preciso resolver isso o quanto antes, decidiu, mesmo sob o efeito de grande medo. O seu pai não está lá agora, deve ter ido para a feira, tornou ele. Se eu o conheço, ele está me esperando. Caso não esteja, falo com minha mãe. Deixe-me tomar um banho. Conforme for, de lá vou trabalhar.